E vem conferir a crítica da série Karma. E eu assisti uma minissérie da Netflix, que é um dorama, chamado Karma. Série essa que vem com o conceito da palavra karma, que para quem não conhece é aquela ideia de uma bola de neve. Você faz uma coisa que você sabe que é duvidosa e a partir daí aquilo vai gerar consequências futuras, afetando você ou quem está à sua volta que se envolveu naquilo, até chegar num grande problema. É um karma, é algo que você faz e depois volta. O conceito da série é muito bom, porque você vai ver alguém que sofreu algo e aí a partir daí ele vai sofrendo cada vez mais coisa e aquele probleminha que parecia ser até certo ponto resolvível, agora virou algo tão grande que até ele não sabe mais como resolver tudo aquilo. Esse conceito é muito bom. Como vai ser trabalhado, aí pode ser um problema. E pra mim, esse é o problema da série. Não achei a série Karma horrível, mas ela não me agradou pela forma como ela foi sendo conduzida ao longo de todos os episódios. Pra mim, eles tinham a faca e o queijo na mão para criar uma grande série se fosse feita da seguinte forma. Cada episódio fosse um caso diferente, fechado. Já que o episódio já tem quase 1 hora mesmo, seria interessante se no primeiro episódio contar essa história de alguém que sofreu algo, sofreu todo aquele karma e concluiu a história ali. No segundo, uma história diferente, depois por aí vai. Mais ou menos como Black Mirror faz, que seria cada episódio uma história fechada. Assim, eu acho que eles conseguiriam fazer um começo, meio e fim para cada episódio, conseguiriam trabalhar bem o roteiro de uma forma de ficasse interessante, colocariam situações diferentes, onde seriam sempre muito interessantes, onde você passaria cada episódio pensando, nossa, qual será o próximo caso? Qual será o próximo karma que alguém vai sofrer? Seria muito interessante. Como eles fizeram aqui, eu acho que a série começa bem, mas ela acaba se perdendo ao longo do caminho. O primeiro e o segundo episódio, eles são bons. E eles são bons porque você consegue ver que são duas histórias meio separadas que depois vão se ligar. Então a partir daí, você assistindo, você não consegue ter essa diferença. Quando chega a partir do terceiro pra frente, aí pra mim a série se perde bastante. E ela se perde exatamente porque eles têm que cada vez mais fazer algo que a gente chama de escalonar, que seria ir aumentando a escala daquilo que está acontecendo. Só que chega num ponto onde fica irreal. Chega num ponto onde você acaba se perdendo pensando, nossa, isso aqui, colocado em situações que você tem que realmente duvidar muito da capacidade de inteligência do espectador. E nesse caso não existe aquele conceito de suspensão de descrença. Para quem não sabe o que é suspensão de descrença, é quando você aceita algo que está naquele universo, que você sabe que não é real, mas você aceita para assistir o filme, para poder aceitar. Por exemplo, você vê um filme de super-herói, e você sabe que na vida real uma pessoa não voa. Então a partir daí você entra no cinema e você não vai ficar criticando, nossa, aquela pessoa nunca voaria. Não, o filme te vendeu a ideia que naquele universo ele vende. Você faz sua suspensão de descrença. Ou quando você vê um filme de ação, você vê carros explodindo, aviões caindo e pessoas continuando vivas. Para você curtir o filme, tem que ficar com aquela ideia de você é chato de, nossa, a pessoa já teria morrido aqui, você usa a suspensão de descrença para curtir aquele filme. Mas as regras daquele universo são muito bem estabelecidas naquele formato para você aceitar isso. Em Karma, eu acho que isso não acontece. Isso não acontece exatamente pelo motivo de é no mundo real. Eles colocam o que poderia acontecer com qualquer pessoa e exageram num ponto onde a série me perde um pouco. Porque precisaria, para isso funcionar de uma forma tão coerente, um excelente roteirista. Um roteirista que saberia fechar muito bem os pontos, sem fazer com que fique algo forçado. E visivelmente quem fez esse dorama não tinha essa capacidade narrativa de construir isso para acontecer. Então ao longo da série, ela foi me perdendo um pouco. Claro, ela tem pontos interessantes. Mas, por exemplo, os 2 primeiros episódios, eles conseguiram me prender, não por causa dos personagens, mas porque eu queria saber aonde aquilo ia dar. Quando chega no terceiro pra frente, me perde um pouco. Ele me perde um pouco exatamente por isso, porque o roteiro, que tem uma ideia muito boa, ele acaba se perdendo na forma como ele aumenta as coisas. E você tem que aceitar muita coisa que acaba te perdendo um pouco. E aí entra no ponto que eu falei lá atrás. Se essa série fosse cada episódio de 1h10 mais ou menos, com karmas fechados, cada episódio um karma de uma pessoa diferente por ter feito algo, seria ótimo, porque teria muito menos furo de roteiro, teria muito menos momentos onde o roteiro ajuda os personagens para poder fazer a história andar, e a história funcionaria melhor. Pode ser que fosse assim, vamos dizer que são 5 episódios. Cada episódio é um karma diferente. E no fim, eles podem até se ligar, mas não como foi feito aqui. Aqui me prendeu um pouco, me perdeu um pouco. Apesar do interesse, apesar de achar que em alguns momentos a série é bem dirigida, conseguir em alguns pontos ter algumas revelações que são interessantes,
algumas são bem óbvias, mas como todas são interessantes, de modo geral, eu acho que se a série fosse melhor pensada, com um roteirista melhor, com certeza eu gostaria muito mais, me sentiria muito à vontade, muito melhor querendo ver aquilo. No final, a série ainda acaba me perdendo um pouco, porque tem um outro fator que me incomoda, os personagens da série. Qual é o conceito daqui? Você fazer personagens pretos no brancos. Eles são personagens cinzas, na verdade. São personagens pretos e brancos. No sentido de, quando você vê um filme que ele tem aquele estereótipo de o herói contra o vilão, mais antigamente, o que eles faziam? O vilão, ele é vilão porque ele é vilão. E o herói, ele é herói porque ele é herói. Só que se a gente for mais a fundo, a gente sabe que o herói tem problemas pessoais e que o vilão pode ter um passado para chegar até lá. E por isso que a gente faz eles terem tons de cinzas. Esses tons de cinzas é o que faz a gente entender que todo mundo é vilão por um motivo e herói por um motivo. São as suas motivações que fizeram chegar até lá. Ele não é bom só porque ele é bom e ele é mal só porque é mal. E os dois têm pontos positivos e negativos. E aqui, isso é interessante. Essa ideia de que todos os personagens que estão ali são humanos. E todos os humanos, eu que estou fazendo a crítica, você que está assistindo o vídeo, ou as pessoas do mundo inteiro à sua volta, têm problemas e qualidades. Problemas que muita gente nem sabe. Então a série vai nesse lado de vamos apresentar personagens que são cinzas. Personagens que eles têm problemas que talvez você, na situação, fizessem coisas parecidas. O problema é, nenhum personagem da série é bom. Nenhum personagem da série é legal, de ser bom no sentido de ser uma pessoa boa. É bom de ser interessante você acompanhar. Tem uma personagem, dois na verdade, que eu gostei bastante da série, que aparece mais pro final, a médica e o detetive. Esses dois são personagens mais interessantes, porque eles eu acho que o roteiro trabalha bem. Uma médica que passou por tudo que ela passou e ela continua tentando ter sua vingança, mas um ponto onde você vê que ela tem um passado, ela é triste, apesar de todo mundo achar que ela é feliz, ela não é. E o detetive, que ele também tem um passado como detetive para chegar até lá, onde você aceita eles. Os outros são personagens muito difíceis de se gostar, porque eles são escritos de uma forma que é para você sentir um pouco de raiva deles. Mas quanto mais vai piorando, mais você vai gostando menos. Pega o não tem um protagonista certo na série, mas pega o principal personagem do primeiro episódio. A ideia dele é você se sentir no lugar dele e pensar, será que você faria a mesma coisa que ele para poder não morrer? Era um conceito, mas não tem como, porque o personagem é tão irritante, ele é tão chato, e quando você assiste, você não tem essa ligação tão forte com ele como deveria ter. Tanto que a revelação final dele, envolvendo os últimos 2 episódios, é pra você pensar, não, realmente não tem como gostar desse cara. Realmente ele sempre foi mal, ele é realmente uma pessoa que não é do bem, então não tem como você gostar dele. Mas o problema é, pra você ter essa revelação, é pra você ter uma surpresa de, a cada episódio, você ir gostando mais dele, a cada episódio, você ir entendendo a situação dele, no final falar, larguei a mão. Mas desde o começo já larguei a mão dele. O mesmo vale pra mulher do médico do segundo episódio. Eu também nunca gostei dela. E o médico, o personagem, você até vê ele um pouco como coitado, mas quando você vê ele como um todo, ele é um coitado na situação como um todo, o personagem em si nunca me agradou pela forma como escreveram ele. Então esse é um problema. Os personagens, talvez isso até melhorasse a série pra mim. Se eu gostasse mais dos personagens, me interessasse mais por eles, visse mais a história deles no sentido de querer gostar deles, talvez esses karmas funcionassem de forma mais natural pra mim. Então esse é outro problema da série. Não são personagens ruins em questão de ser mal escritos. A ideia em volta deles é boa. Os personagens não são irritantes, mas são personagens que é muito difícil criar um carinho por eles. Então foca pro roteiro. O roteiro, ele acaba até superando um pouco esses personagens ruins, como eu falei, porque ele consegue te prender numa ideia interessante. O meu problema vai além daí. Meu problema vai quando realmente ele precisa ir mais a fundo, ou ele precisa explorar mais esse universo, ou dar mais continuidade para a história, e aí eu acho que ele se perde um pouco. Com uma trilha sonora genérica e com uma direção que funciona dependendo da cena, essa é uma série de mediano para baixo, na minha opinião, porque ela tinha um potencial para ser melhor, e eu acho que ela poderia ser melhor com um roteirista melhor. Infelizmente isso não aconteceu. Inclusive, eu acho que se essa série fosse até um filme só, de umas 2 horas e pouco, eu acho que ele funciona melhor do que todos esses episódios. Você vê que o roteirista se perde um pouco nisso. No fim, Karma é uma série que tem uma ideia muito boa. Ela vai chamar sua atenção pela ideia boa. Mas quando você pensa além disso, ela acaba sendo uma série meio crua. Porque quando eu terminei ela, pensei, não é horrível, mas é uma série que também não mudou minha vida. Uma série que não trouxe mais do que eu esperava. Não é uma série que eu recomendaria para as pessoas. Não é uma série que eu reassistiria. Já tinha uma segunda temporada, talvez eu não tivesse interesse de ver. Porque é exatamente isso. O conceito é bom, tem ideias boas, coisas são boas dentro da série. Ela não é horrível, mas quando você pensa além disso, você vê que tem muita dificuldade. E essa é aquela série que ela te deixa mais decepcionado do que bravo. Decepcionado porque ela tinha um potencial de ser boa. Concluindo, Karma tinha tudo para ser uma ótima série. O começo é promissor, a ideia é boa e você tem
alguns pontos onde ele consegue ser desenvolvido muito bem. Mas você vê que o problema dos personagens não serem tão interessantes e do roteiro não saber trabalhar a história num certo ponto, que ela te perde bastante. Pelo menos ela me perdeu. No fim, Karma é uma série que poderia ser ótima, mas infelizmente ela é de mediano para baixo. E por isso que eu fecho a série Karma com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da série Karma? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.